Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, vamos continuar vendo sobre a nossa conversão, seguindo este autor, Robert. E hoje vamos ver uma das condições essenciais das condições é a vida interior. E vamos agora considerar o aspecto da luta que esta vida interior exige, seguindo o mesmo autor aqui. Ele vai dizer sobre a luta como todas as naturezas ativas contaste demais com as tuas forças. Foi por isso que a força da alma te faltou e a matéria era difícil de amassar, mas Deus, na sua infinita misericórdia, esperou. É como se tivesse de talhar um bloco de mármore muito duro com um prego. Então, o autor vai considerar a nossa dureza, a nossa asperidade diante da obra da graça. E depois Deus faz proezas, independente do instrumento que ele usar. Por isso o autor usa aqui esculpir com prego. Deus é capaz de fazer isso. Quando nós olhamos a obra da graça na alma dos santos, nós vemos que eles eram tão pecadores, cheios alguns de vícios, más inclinações, e viraram santos. E é muito mais proeza, prodigioso, Deus, com a sua graça, fazer de um pecador um santo, do que dos mais hábeis artesãos com prego esculpir uma imagem. Então, mas para isso precisa de muita paciência e é uma obra árdua que é a nossa conversão. E para deixar-se entalhar por Deus, precisa saber sofrer os golpes, as entalhadas que Deus vai dando com a sua Santa Cruz, nosso Senhor. Segue aqui o autor dizendo: Jesus, nosso Senhor, transformar-te-á interiormente, mas é provável que o faça lentamente. Esta é uma das dificuldades que a alma cristã encontra, porque nós queremos tudo com pressa. Durante esses sermões, o padre aproveita para denunciar algumas coisas deste mundo. O homem moderno não tem paciência. Paciência nunca se teve na face da terra. Mas a vida moderna, pela sua praticidade, exige muita pressa. Por exemplo, vamos às redes sociais. Qualquer um escreve uma mensagem ou envia um áudio, está ali ansioso, afoito por uma resposta imediata quando aquilo não exige menor pressa. Porque a praticidade moderna leva consigo a pressa na eficácia daquele meio. Depois, estas pressas tão simples causam o quê? Quando alguém não responde, o padre demora para responder, aí todos ficam ansiosos. Uma ansiedade malsana, por quê? É algo urgente? Nem um pouco, mas eu quero a resposta agora. Por quê? Porque eu quero rápida. É a pressa pela pressa. Se fosse pela urgência, totalmente compreensível. Mas não, porque o mundo hoje exige esta. Faz uma postagem, o que posta está ansioso porque não teve as chamadas curtidas. Ninguém viu, faz 3 minutos. 3 minutos e não tem 28 ou 10, sei lá quantas. Então, o que causa? Ansiedade. E aí traslado essa pressa para as coisas de Deus. Deus não usa, nem os padres, um gorro mágico que, sai um santo daqui do barrete. Não existe, a obra da graça não faz mágica, faz maravilhas, mas pacientemente. Nosso Senhor diz que pela paciência salvareis vossas almas.
É a paciência de hoje se levantar do pecado, ir a se confessar, rezar, e se levou uma rasteira, levanta de novo, fuja daquela ocasião, reze mais um pouco, despeça-se de certas pessoas que são um empecilho para a nossa salvação. De novo, leva outra rasteira e se levanta, e vai sempre avante, mesmo que caindo e se levantando mais avante. Então, temos que ter paciência. Deus obra lentamente, e a lentidão de Deus não é por falta de onipotência. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez, por obra da sua onipotência. Mas falando da obra da onipotência da graça, supõe a nossa parte, e o homem é lerdo para as coisas de Deus. É ágil e é muito apressado para outras coisas, mas para as coisas de Deus, e também as coisas de Deus feitas não com uma lentidão viciada, não, porque cada obra de virtude são hábitos para que sejam virtudes, e isso não se adquire, não se pratica de uma hora para outra. Temos que ter atos repetidos até virar um costume, um bom costume, a obra da virtude. E o autor segue dizendo, não penses numa transformação súbita, numa perfeição acabada, recebida instantaneamente e de uma vez para sempre. O amor de Deus realiza quase sempre a sua obra lentamente. E isso é obra de almas, inclusive, muito puras e limpas, pela sua condição de boa educação, de um ambiente que estava ali o blindando de tantos pecados. Todos os santos, porque nasceram muitos já em um bom habitat para a virtude, mas vencer-se a si é uma obra árdua, contínua e muito paciente. Entre as coisas e tu, algo dos teus defeitos, passas a vê-los melhor, e é certo, mas eles estão sempre lá. O trabalho será feito, sobretudo, pelo Senhor Deus, agindo no íntimo, mas tens também a necessidade de purificação ativa, e é uma parte que deves fazer ajudado pela graça. E aqui começa esta questão da lentidão. Deus não somente nos perdoa. O apóstolo São João diz, nós se confessamos nosso pecado, Deus nos perdoa, mas nos purifica de toda iniquidade. Todo pecado, seja qual for, deixa um homem sujo. E aí essa purificação da parte de Deus não é somente o perdão. É tirar de dentro do sujeito aquela inclinação para o pecado. Que isso é uma obra de uma vida inteira. Porque nós vencemos um pecado, brota outro. Arrancamos aquele e vem outro. Então Deus, nosso Senhor, vai nos purificando, e essa purificação pela vida de oração, da penitência, renúncia a si, o conhecimento da doutrina também nos purifica. Conhecereis a verdade vos libertará. Faz com que também a nossa alma esteja de modo passivo, e, por outro lado, ativo, enquanto faz atos de penitência, mortificação, oração e esforços para as virtudes. E aí, então, uma parte ativa, e isso Deus vai fazendo com muita paciência. Quanto à luz do Espírito Santo, um bom movimento começa no nosso coração. Devemos sempre por ele e com ele corresponder a esse movimento e levá-lo a cabo. E é por meio destas duas ações, destas duas graças, que poderemos alcançar o objetivo. Então Deus remove o pecado, nos purifica, aí depois vem as iluminações do Espírito Santo. Eu não me refiro a nenhuma questão mística aqui, hein? Não precisa estar numa morada avançada do Castelo de Santa Teresa para ter iluminações da graça. A graça atual, ser dócil, a graça que Deus vai nos dando por meio das suas inspirações. Aí começa, quando a alma está purificada, em processo de purificação, é quando ela recebe uma luz de Deus, de modo ordinário do obrar da graça, ela sabe corresponder melhor. Quando não, porque ainda tem resquício do mundo, das paixões, a turbulência do pós-guerra. Venceu-se a batalha, mortos e feridos e tudo em ruínas. Quando a nossa alma está nesse estado,
Aí vem a voz de Deus, nós não sabemos discernir se é Deus que fala o nosso espírito humano. Aí atribuímos a nossa imaginação, então por isso precisamos da purificação para saber discernir o que é a voz da graça que nos impele a virtudes que precisamos. Segue o autor dizendo: não te detenhas em especulações sobre a altura do espírito. Não te conheces, não tens o hábito de te interiorizares, não vês os teus defeitos tal como são, quanto procura de ti próprio, são precisos exames sérios, metódicos, 2 vezes por dia, com sanções e precedidos do exame de previdência. Se conseguires todos os dias evitar um encontro contigo mesmo, um só que seja, não terás perdido tempo, pois os esforços de antemão serão sobre ti mesmo, terá estabelecido uma corrente contrária. Aí então, aqui novamente a questão da purificação. Porque às vezes nós não sabemos o quem fala é o meu ego, a minha imaginação ou o bom Deus. Então, temos que ser purificados para saber discernir quando nós falamos com nós mesmos, quando é Deus que fala conosco pela iluminação da sua graça, pela doutrina, pelo estímulo que às vezes vem da vida de um santo, que lemos. Então, e para isso temos que fazer, voltamos à parte ativa, nossos exames de consciência, nossos bons propósitos, nossas orações, e aí Deus, nosso Senhor, vai purificando essa parte interna do homem para que possamos reconhecer a voz de Deus quando Deus falar pela sua graça. Não, repito, não é uma iluminação mística, é o caminho ordinário de qualquer um que não está em pecado mortal. Então tudo isso daqui é uma luta contínua. Nós temos que lutar. Nosso Senhor diz pela boca do apóstolo São Paulo que o demônio anda como um leão furioso, rugindo, buscando a quem devorar. Às vezes pensamos que a dentalhada do diabo é um pecado. Não, necessariamente. É um esfriar no fervor de Deus. O diabo, as almas que estão no bom caminho, não vem oferecer torpezas. Não. Ele vai fazer o quê? Estacione sua alma porque você já foi longe demais. Essa é uma dentalhada cruel do diabo, hein? Muita oração, você não é padre, você não é freira, para quê? Um rosário, reze um terço. Ao que seja, o diabo, quando ele vê que está avançando, ele quer fazer 2 coisas. Ou estacionar a alma, ou fazê-la caminhar para trás. Marcha ré. Só isso. E aí, por quê? Aí vem a dentalhada final, porque estacionado ou indo para trás, nós vamos cair lá no abismo, onde ele está com a boca bem aberta para nos engolir. Então, para ir avante, persistir, conhecer a si mesmo para essa renúncia de nós mesmos, conhecer o Espírito de nosso Senhor para nos impregnar de Jesus Cristo, e esta é a perfeição cristã, precisa cada dia de um combate sem quartel, um combate contínuo. E parece que são coisas árduas, são coisas simples, coisas muito pequenas, mas cuja perseverança nela se torna um combate realmente árduo e complicado. Então, queridas almas, temos que pedir a Deus a graça agora, neste momento, nesta missa, e a partir de agora, continuamente, de empreender o bom combate, que dizia São Paulo. São Paulo, é verdade que ele combateu hereges, combateu os hebreus que queriam acabar com o evangelho e não conseguiram, porque o evangelho é indestrutível. Combateu os falsos irmãos entre os cristãos, combateu todos os erros daquele então. Mas o combate de São Paulo foi o bom combate, porque ele combateu a si mesmo. Quando Deus o derrubou, nosso Senhor apareceu, derrubou ele do cavalo, São Paulo se levantou. Depois que ele foi batizado, ele nunca mais foi o Saulo que nós conhecemos, inimigo de Cristo. Nunca mais. E aí ele vai dizer o quê? Eu reduzo o meu corpo à servidão. O que ele está? Ele estava confirmado em graça como todo apóstolo, mas o que ele fez? Renunciou a si,
aos títulos de honra da sinagoga, ao nome que ele tinha, ao trabalho que ele fez muito bem, porque agora ele é um apóstolo de Cristo e ele se definia como que um apóstolo abortivo, o último, o ínfimo de todos. E nosso Senhor, quando o chamou, falou o quê? Sois vaso de eleição, um vaso nobre, mas ele sabia muito bem o que ele era. E como ele mesmo descreveu, que nós levamos tesouros de Deus em vasos de barro, ou seja, muito alto e soberbo, se tornou humilde diante de Deus e dos homens. Então estas pequenas virtudes são imensas aos olhos de Deus, e para isso então uma luta contínua contra nós mesmos. Se nós vencemos a nós mesmos, nós vencemos o diabo e o mundo. Simples. Então precisamos cada dia das nossas práticas, cada dia, mesmo com as dificuldades do século, perseverar e pedir a Deus a graça de sempre para frente e arder cada vez mais no fervor. Ninguém pode se dar por satisfeito porque eu não sou como ontem. Tenho que ser melhor hoje, amanhã melhor do que hoje, sempre ir para frente. Os autores espirituais dizem com toda a verdade que quem estaciona no caminho da devoção, do fervor, retrocede. Então, nesta vida, temos que crescer em vida interior, em amor a Deus cada vez mais, em mais virtudes, mais oração, não de rezar mais coisas, mas de rezar com maior profundidade, e assim a morte nos ceifará, e o tamanho do fervor, na graça de Deus, obviamente, a intensidade da graça será a intensidade da glória no céu, e o homem pode crescer nisso até o último suspiro. Mas esse espírito medíocre posto entre nós cristãos, porque isso não pertence ao Espírito de Nosso Senhor, as pessoas boas se contentam somente em não ter pecado, mas não se esforçam para aumentar seus méritos. Então, no céu, vamos ser o tapete de entrada do paraíso. Quando Nosso Senhor nos dá a graça de ser joias da coroa real de Cristo Rei. Então temos que praticar as boas obras, aumentar a graça, que ela se aumenta com as boas obras, com obras de fervor, e junto com o aumento da graça se aumenta o mérito. E quando vier a morte, o tamanho de glória será o tamanho do mérito que nós alcançamos com a graça de Deus. Mas para aumentar, precisamos lutar. O mundo quer apagar a chama do amor de Deus. Se ele sabe que não é fácil manter a chama de uma vela no meio de um vendaval. Não é fácil, é possível, mas o mundo quer acabar com o amor de Deus em nossas almas. É um furacão. O mundo quer acabar com a graça de Deus em nossas almas. O mundo quer acabar com o espírito de virtude, mas aquele que tem Deus, o seu farol, o seu rumo, o seu fim, ele pode estar no meio da tempestade e a sua chama não se apagará. Então temos que ter esse espírito. E para manter essa chama, um grande combate contra os ventos e tempestades, vindo do quinto dos infernos para apagar o amor de Deus em nós. E são coisas muito pequenas, mas muito eficazes. Então a nossa oração, nossos exames de consciência, nosso terço ou rosário de cada dia, nossas confissões regulares, nossas comunhões frequentes, e nossa ação de graça fervorosa, que é onde tudo tem o seu coroamento nessa vida, e aí também Deus nos dá muita força para seguir o combate e conseguir manter a chama do seu amor acesa e não deixar que este vento forte apague. Na ação de graças, nós colocamos mais lenha na fogueira do amor a Deus e tudo se incendeia cada vez mais. Então, queridas almas, peçamos a nosso Senhor, hoje é dia de São Pedro Mártir, que para não deixar a chama do amor, da fé e da caridade de sua alma se apagar, ele permitiu, se ofereceu como vítima e foi aí martirizado. Este São Pedro de hoje é o de Verona, e ele deram uma paulada muito forte em sua cabeça, e ele, com seu dedo, conseguiu escrever na areia credo, suas últimas palavras, escritas com seu sangue, com seu próprio dedo. Morre por quê? Porque creio em Deus, creio em Jesus Cristo, creio na Santa Igreja Católica, creio na vida eterna. Por isso, mesmo morto, a chama do amor de Deus não pode ser apagada naqueles que amam a Deus. E para isso luta. Pareceria derrubado no combate. Não, ele foi transladado de herói
da fé deste mundo para o paraíso. Este é o exemplo que devemos seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.